O assírio desceu como lobo sobre o rebanho, e seus batalhões brilhavam em púrpura e ouro. Foi assim que Lord Byron descreveu um exército que marchou pela última vez há quase 3.000 anos. Um exército que pertencia ao primeiro império militarizado da história. Um império tão brutal quanto inovador, que sob diversos aspectos inventou a própria ideia de império, e ainda assim quase ninguém conhece a sua história. Como isso é possível? Como o império que escreveu o Manual da Dominação, que criou a guerra total, o exército permanente e a propaganda pelo terror, foi simplesmente apagado da memória coletiva? Com todos os seus deuses, seus monumentos e suas torres de crânios, eles foram reduzidos a pó. Esta é a história do império que o mundo inteiro temia, e hoje quase ninguém lembra. Do povo que escreveu as regras do jogo imperial e perdeu jogando. Esta é a história da Assíria. Há 6.000 anos, o Saara ainda era uma savana verdejante, cheia de vida. A Península Arábica tinha lagos, rios e pastagens. E então o clima mudou. Não foi repentino como nos filmes. Foi lento e implacável. Geração após geração, viram a grama secar, os rios sumirem e o gado definhar. E os povos de língua semita, antepassados de muitos dos povos do Oriente Médio, incluindo os assírios, começaram a se mover em direção ao norte, em busca de terras mais férteis, para a Mesopotâmia, a terra entre rios. Mas havia um detalhe: eles não chegaram primeiro. A região já abrigava um povo extraordinário, os Sumérios, criadores da primeira civilização urbana no mundo, inventores da escrita, da roda e da cerveja. Prioridades certas, diga-se de passagem. E o que acontece quando nômades do deserto encontram a primeira sociedade urbana da história? Conflito? Às vezes, mas também fusão. Os semitas aprenderam com os sumérios a agricultura, a escrita e o urbanismo. Os sumérios, bem, provavelmente algumas palavras interessantes em semita. E dessa mistura improvável, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, surgiu algo novo: os acádios, meio semitas, meio sumerianos, e completamente originais. Entre as cidades acádias, uma começa a se destacar, não pela grandiosidade, ainda não, mas pela sua posição estratégica no Alto Tigre e pelo nome que carregava: Assur. Uma cidade, sim, mas também um deus. E essa mistura entre espaço físico e identidade sagrada mudaria o mundo. Para entender melhor o Império Assírio, é preciso entrar em sua mente religiosa. Para os assírios, Assur não era apenas uma cidade com um deus protetor. Assur era o próprio Deus. A cidade era o corpo sagrado, o Deus encarnado em pedra, muralhas e templos. Isso muda tudo. Atacar Assur não era apenas um ato de guerra, era uma afronta ao divino. E quando Assur se expandia, não era política, era teologia em movimento. Era o Deus se multiplicando, respirando através da conquista. E o rei? O rei era o braço executor, o representante de Assur na terra. Seu dever? Cumprir a vontade da divindade que era expandir, sempre expandir. É brilhante se pensarmos bem. Roma dizia conquistar em nome da civilização, os mongóis pela glória. Mas os assírios conquistavam porque era um mandamento sagrado. Resistir a eles não era só rebelião, era heresia. Por séculos, a guerra no Oriente Médio seguia um certo código. Carros de guerra, duelos entre elites, cercos que terminavam em acordos.
Era violento, claro, mas seguia um certo padrão. Até que vieram os assírios e mudaram todas as regras. Primeiro, profissionalizaram a guerra. Enquanto outros convocavam fazendeiros para lutar, a Síria criou o primeiro exército permanente da história. Soldados treinados o ano inteiro, guerreiros de carreira, especialistas, artistas da destruição. E suas inovações técnicas foram devastadoras. Arietes cobertos que demoliam portões, torres móveis que superavam muralhas, cavalaria leve e veloz, uma novidade na época, e que eles ajudaram a sistematizar. Unidades de engenharia que cruzavam rios em questão de horas, erguiam rampas em terrenos íngremes, desmontavam defesas com precisão quase cirúrgica. Mas a verdadeira arma da Assíria era o terror. Eles não escondiam suas atrocidades, eles as imortalizaram. Relevos entalhados nos palácios exibiam empalamentos em massa. Escribas registravam com orgulho. Erguia uma torre de cabeças diante da cidade. Esfolei os líderes rebeldes e forrei as muralhas com sua pele. Queimei os jovens e as donzelas. Sadismo? Talvez. Mas acima de tudo, estratégia. Cidades que se rendiam eram poupadas e taxadas pesadamente. Cidades que resistiam viravam exemplo. E quem ousaria resistir depois de ver o que aconteceu com a última? Terror como política de Estado, brutalidade como ferramenta administrativa. A Assíria transformou medo em sistema e funcionou por séculos. A pergunta que fica é: o que acontece com uma civilização que se constrói sobre o medo? A história da Síria é a resposta. Aqui está o problema de construir um império com base na guerra. Você nunca pode parar. Os assírios não desenvolveram um sistema tributário robusto, como os persas fariam depois. Sua economia dependia da pilhagem, ouro saqueado, escravos capturados, tributos arrancados sob ameaça de destruição. E o que isso significa? Que o império precisava conquistar, sempre. Todo ano, como ciclo natural, o exército assírio marchava. Não por glória, mas por necessidade sistêmica. Sem novas conquistas, não havia recursos. Sem recursos, o exército não era pago. E sem exército não havia império. Um motor de guerra que girava com sangue. E as conquistas vinham com uma política implacável: o desarraigamento forçado. Populações inteiras eram deslocadas. Babilônios enviados para a Síria. Sírios enviados para a Assíria. Hebreus espalhados pelos 4 cantos do império. Crueldade? Sim, mas também estratégia. Povos removidos de sua terra não conhecem o terreno, não têm redes locais e não organizam revoltas com facilidade. E havia efeitos colaterais, alguns inesperados. Entre os povos deslocados, muitos falavam aramaico, a língua dos mercadores sírios. Com o tempo, essa língua simples, prática e comercial se espalhou por todo o império e acabou se tornando a língua franca do Oriente Médio. Séculos depois, seria o idioma falado por Jesus na Galiléia romana. Irônico, não? O império que tentou apagar identidades acabou unificando povos por uma língua. Às vezes, as consequências das piores ações são imprevisíveis. Todo império carrega em si as sementes da própria destruição. Para Roma, foi o tamanho insustentável. Para os mongóis, a disputa pela sucessão. Para a Síria, foi a sua essência. Quando se governa pelo terror, é preciso ser terrível o tempo todo. Qualquer sinal de fraqueza, qualquer gesto de clemência
e o encanto se desfaz. E manter o medo vivo cobra um preço alto. Os últimos reis tentaram. Assurbanipal, o último grande soberano, talvez tenha sido o mais brutal de todos, mas também o mais culto. Ele fundou em Nínive a mais antiga biblioteca sistemática de que se tem notícia, como se soubesse de alguma forma que o fim estava próximo e quisesse deixar algo além de torres de crânios. Mas o império já apodrecia por dentro. Disputas sangrentas entre irmãos, generais que fundavam seus próprios reinos e, acima de tudo, inimigos demais. Séculos de humilhação e ódio acumulado. Os medos do leste, os babilônios do sul, os citas do norte. Todos com contas a ajustar, todos sedentos por vingança. E em 612 a.C., eles cercaram Nínive, a cidade das 100 muralhas, a invencível. Ela caiu em 3 meses. E não foi uma conquista, foi aniquilação. Os vencedores não queriam governar Nínive, queriam apagá-la do mapa. Destruíram tanto que por 2 milênios ninguém sabia ao certo onde ela havia existido. O primeiro império militar do mundo não teve uma queda, teve uma extinção. Por quase 2000 anos, a Assíria foi um fantasma, um nome sussurrado em textos bíblicos, uma menção perdida em inscrições persas. Nínive, que já foi a maior cidade do mundo, virou um mito. Arqueólogos a procuravam como quem busca Atlântida. Foi só no século XIX que ela ressurgiu, quando exploradores britânicos, representantes de um novo império convencido de sua eternidade, começaram a escavar o norte do Iraque. Encontraram palácios sob areia, bibliotecas inteiras de tábuas cuneiformes e os famosos relevos, mostrando sem pudor empalamentos, conquistas e horrores. E o que descobrimos? Que os assírios inventaram quase tudo que associamos ao conceito de império. Correio eficiente, redes de estradas reais, governadores regionais, propaganda de Estado, deportações em massa e a guerra total. Eles mostraram que era possível controlar vastos territórios com uma combinação de violência sistemática e administração implacável. E todo o império posterior, persa, romano, mongol, britânico, bebeu em alguma medida do manual assírio. Mas não foi só isso que encontraram. Também havia poesia, leis surpreendentes sobre direitos femininos, esculturas maravilhosas, uma civilização complexa, contraditória e humana. Não apenas uma máquina de matar. E então surge a pergunta: eles eram monstros? A Assíria criou o império, criou o terror como método, criou o modelo que o mundo seguiria por milênios, mas esqueceu uma lição fundamental: tudo que se ergue sobre o medo, cedo ou tarde desmorona. Porque o medo é como areia movediça. Quanto mais você se apoia nele, mais afunda. Quanto mais terror espalha, mais ódio acumula. Quanto mais povos subjuga, mais inimigos forma. É uma equação existencial e ela sempre fecha em vermelho. Roma aprendeu parte da lição. Misturou força com lei, terror com cidadania, durou mais. Os mongóis não aprenderam nada e desapareceram ainda mais rápido que os assírios. E os impérios modernos? Bem, o júri ainda delibera. Mas talvez o pensamento mais incômodo seja esse. Vivemos sob impérios invisíveis, corporações mais poderosas que nações, algoritmos que moldam consciências, sistemas financeiros que ninguém realmente entende, todos exigindo crescimento eterno, todos erguendo suas próprias torres de crânios, digitais, psicológicas e sociais. E se a história nos ensina algo, é isso.
Não existe grande demais para cair. Existe apenas ainda não caiu. A Assíria passou quase 1.400 anos convencida de que era eterna, que Assur sempre protegeria, que o medo manteria tudo de pé, que o próximo ano traria novas conquistas. Até o dia em que não trouxe. O primeiro império da história, reduzido a pedras partidas, fotografadas por turistas que nem sabem o que estão vendo. Eles inventaram um jogo, escreveram as regras, dominaram o tabuleiro e perderam tudo. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você me ajuda a continuar criando conteúdos como esse. E juntos levamos luz e conhecimento a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima!